Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre o Ocidente Clássico. Na aula passada falamos sobre Grécia, falamos sobre as contribuições da Grécia na cultura, como a cultura religiosa, a mitologia, sobre a arquitetura, sobre a escultura, sobre os esportes com a Olimpíada, enfim. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Roma, sobre o direito romano, e ainda nessa aula a gente vai iniciar as correções para referente ao conteúdo do Egito, para que sirva também, as correções tenham um sentido também de corrigir alguma questão que você tenha colocado errado, respondido errado, e também serve como a revisão do conteúdo, tá certo? Vamos iniciar falando um pouco sobre o latim. O latim é uma contribuição também de Roma para os nossos dias atuais. O latim é o ponto de partida para o desenvolvimento de outras línguas, como o francês, como o italiano, como o próprio português. Essa língua se origina no século III a.C., lá na Itália, aliás, lá em Roma, e se torna a língua oficial no século II. Quando também, no momento, essa língua consegue ter um grande alcance de acordo com o crescimento do Império Romano. Então, nas guerras de domínio, os dominados eram também obrigados a falar a língua oficial, que seria, no caso, o latim. Então, dessa forma, o latim consegue ter aí um grande alcance em Roma. O direito romano. Muitas das leis que organizam a nossa sociedade atual, elas foram leis baseadas no ponto de partida de tudo do que é o direito romano. O primeiro código de leis escritas foi o código a Lei das 12 Tábuas. E vamos falar também um pouco do Corpus Juris Civilis, que foi organizada durante o governo de Justiniano, governante do Império Romano do Oriente, que tinha interesse em organizar essas leis. Então durou aí 3 anos para que fosse organizado e criado o Corpus Juris Civilis, que tem princípios, por exemplo, como de defesa da liberdade de pensamento, que é um princípio da nossa sociedade atual, defendido pela nossa sociedade atual. Então, essas organizações de leis, de necessidade de se organizar, como a língua também o latim, estão presentes na nossa sociedade atual. Também elementos da cultura da Grécia, que eu falei também na semana passada, e que a gente precisa entender que esses elementos culturais, eles, mesmo estando distantes em espaço geográfico, né, e também em tempo, são extremamente importantes para a construção da nossa cultura. Eu tenho repetido bastante isso, para que a gente desenvolva essa noção, desde o conteúdo também com Egito, lá na África, né? Então a gente vai falar agora, vamos iniciar nesse momento a correção da atividade que eu falei inicialmente da aula, e eu falei para vocês sobre que a atividade seria referente ao Egito. Então vamos lá, novamente trabalhar alguns conceitos já vistos. Ligue cada palavra à definição correta. Hieroglífica, tipo de escrita criada pelos egípcios, que tinha cerca de 7.000 símbolos. O código de escrita dos egípcios é chamado os hieróglifos. E lá da Mesopotâmia, nos Sumérios, eles criam a escrita cuneiforme. Então, os códigos de escrita que a gente estudou nessa aula desse capítulo. Os escribas. Quem eram os escribas? Estudiosos que conheciam os símbolos da escrita egípcia. Então, é interessante que a gente volte a lembrar que não eram todos lá na sociedade do Egito que tinham conhecimento da escrita egípcia, do código. Então, os que conheciam, o grupo que conhecia eram os escribas, e eles tinham privilégios por ser, né, uma minoria nessa sociedade. O politeísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses. Esse conceito é um conceito que a gente vem trabalhando bastante tempo. Por quê? Porque nas civilizações antigas era comum a crença nos vários deuses. Em contrapartida, a gente tem o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença em um único Deus. A gente vai falar do monoteísmo na próxima questão. Vou explicar também, voltar a falar um pouquinho sobre o monoteísmo.
A mumificação. A mumificação é um processo de preservação do corpo que evita sua decomposição. A mumificação desenvolvida lá no Egito é um processo em que conservava os corpos dos faraós, porque a gente lembra também que lá no Egito tinha a crença na vida pós-morte, né? Então o corpo deveria estar conservado para o retorno dessa alma. Então vamos para a segunda questão. Observe a imagem e responda as questões. O que o faraó está fazendo? Essa imagem aí a gente vai lembrar, vai ligar à revolução religiosa que acontece no Egito durante o Novo Império, com o faraó Amenófis, que muda o seu nome para Akhenaton, que é o deus, né, o servidor do disco solar, que era o culto religioso que ele passou a fazer lá no Egito. O que o faraó está fazendo? Cultuando o disco solar, que ele se torna monoteísta e vai cultuar o disco solar, não mais os vários deuses. Item B. Explique o que o faraó propôs durante seu governo no Egito do século XIV a.C. Ele propõe que as pessoas deixem a sociedade egípcia seja não politeísta, mas sim monoteísta, como eu já tinha explicado anteriormente. E também essa era uma forma de diminuir o poder dos sacerdotes. Então, ele queria ter o controle maior, então ele propôs essa mudança. Item C. O que aconteceu após a morte do faraó? Quando o faraó morre, o Egito volta a ser politeísta, como a sua cultura mais predominante aí em todo esse período. Agora vamos trabalhar alguns conceitos. O povo que acredita em vários deuses é chamado de vários deuses, eles são chamados de politeísta, crença nos vários deuses. O povo que acredita em um único Deus é chamado monoteísta. Vamos aqui só para a gente ir cortando aqui, acompanhando, né? Monoteísta. Os egípcios da antiguidade acreditavam em vida após morte, por isso praticavam o ritual de mumificação. Então eles acreditavam que voltava à vida, o corpo deveria estar conservado para que ele pudesse se apropriar. Os egípcios da antiguidade ali, né, que consideravam a técnica de preservação dos corpos, a mumificação. Foi inventado pelos sumérios, a escrita que foi inventada, o código de escrita inventado pelos sumérios, criado pelos sumérios, foi escrita cuneiforme, a escrita que era feita nas cunhas, na argila. Era composta por símbolos bastante complexos usados pelos egípcios, a escrita hieróglifica. São os hieróglifos. Como representante na ilustração ao lado, era o profissional que trabalhava com registros escritos na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Era quem? Os escribas que trabalhavam, que tinham conhecimento sobre os hieróglifos. Meus queridos, a gente termina a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e também que tenham acertado as questões. Até a próxima aula.